Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a esta celebração eucarística. Nesta celebração, colocamos no altar do Senhor as seguintes intenções: pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Nelson, nossos padres, Ademir e Cícero, e todos os padres e seminaristas de nossas dioceses. Também pedimos pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, entre eles José Lourenço da Costa, José Pedro da Silva, Jorge Galindo Ambrósio, José Ambrósio Filho, Joaquim Vizinho, 1 ano e 6 meses, Maria Ferina de Jesus, Oswaldo Zago, Derivaldo Maravilha Ferro, Valda Mazalati de Oliveira, Pedro Rodrigues da Silva, Raimundo Alves da Costa, Terezinha Fogaça, Janete Carvalho, 1 ano, Pedro Pereira da Silva, Valdenor Rodrigues, Raimunda Donata Bittencourt, Maria Galindo Ambrósio, 1 ano e 10 meses, Antonieta Teres do Reis, Jorge Henrique de Oliveira, Janaína Severina da Silva Lima, Aloísio Sinésio de Lima, Avelino Sinésio da Silva, Américo Rodrigues Pereira, Antonieta Delecado Costa Salim, Raimunda Rodrigues da Silva, Cícero Alves de Alencar, João Bosco de Alencar, João Ernesto do Vale, pedindo ao Senhor pela saúde e proteção de Bonifácio, Geliana, Milton, Elza, Madalena Gonçalves e família, e Joaquim Mendonça dos Santos, e por todas as intenções que trazemos em nossos corações. Domingo de Pentecostes, o dom do Espírito nos faz um só corpo em Cristo Senhor. Irmãos, a festa de Pentecostes anima a Igreja na certeza da presença e da ação do Espírito Santo depois da ressurreição de Jesus até os dias presentes. Aquilo que aconteceu com Jesus no início de sua atividade messiânica repete-se agora na missão da Igreja. Convido a todos a ficar em pé para com alegria receber nossa procissão de entrada cantando. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que dais vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Rei do universo e Senhor dos séculos, tende piedade de nós.
e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações. Derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, e realizais agora no coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados para a liturgia da palavra. É o Espírito do Pai e é o mesmo Espírito do Filho quem dá corpo ao Verbo. A palavra de Deus, encarnando-se, habitou entre nós. Ouçamos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam.
Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: estes homens que estão falando não são todos galileus? Como é que os escutamos? Na nossa própria língua, nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígida e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se
formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formar um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em pé, para com alegria, aclamarmos o Santo Evangelho. Estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado.
alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, meus irmãos, celebramos hoje a solenidade de Pentecostes. Isto quer dizer, celebramos hoje o nascimento da Igreja na história. A Igreja de Cristo, uma vez que Ele subiu aos céus e, como havia prometido, o dom do Espírito Santo, o enviou nesta data em que a Igreja liturgicamente comemora este dom do alto, esta dádiva. De fato, cada um de nós e todos nós somos chamados a nos deixar renovarmos por esse Espírito, que é dom e graça do próprio Deus. É o mesmo Espírito de Jesus, o conduziu, fez com que ele caminhasse na vida, inspirado por esse Espírito, fortalecido por esta força que vinha do alto. Portanto, também é o dom para a nossa força, para o nosso ânimo. Quantas vezes na celebração litúrgica nós silenciamos, com isso nós queremos ressignificar exatamente o espaço que deixamos ao Espírito Santo. Durante a celebração litúrgica nós cantamos, nós rezamos, nós dialogamos. Há momentos em que falamos, mas também há momentos em que silenciamos. E neste momento que silenciamos, o Espírito de fato é convidado a agir em nós. Celebramos hoje a solenidade de Pentecostes, encerrando na liturgia o chamado ciclo pascal, ou tempo pascal. Após esse domingo nós voltamos novamente ao tempo comum. Pentecostes é uma festa antiga, não é a festa originalmente cristã. O que é original é o conteúdo, o significado. Mas essa festa de Pentecostes já existia no Antigo Testamento. Para Israel, inicialmente era uma festa ligada às colheitas, quando os povos que viviam do campo e da colheita tinham boas colheitas, os povos pagãos ofereciam sacrifício aos deuses, aos ídolos, enquanto o povo de Israel agradecia a Deus o dom que Ele tinha fornecido, o dom que Ele havia dado, o dom de uma boa colheita.
uma boa colheita que significa o sustento da vida, força da vida. Na primeira leitura, retirada do livro do Atos dos Apóstolos, Lucas, que também escreveu o Evangelho, é o autor dos Atos dos Apóstolos. Lucas apresenta o dia de Pentecostes como sendo 50 dias após a Páscoa, fazendo coincidir o Pentecostes cristão com o Pentecostes judeu, da festa da colheita. O interesse do autor, Lucas, é apresentar a igreja como comunidade que nasce de Jesus e que é assistida pelo Espírito e que é chamada a testemunhar aos homens o projeto do Pai. A igreja que nasce da vontade, do coração aberto de Jesus pela lança na cruz, da onde jorrou sangue e água, da onde jorrou os sacramentos da igreja. É aí que Jesus manifestou que sua igreja seria uma comum unidade. Comum unidade não significa dizer um consenso. No mundo de hoje, quando as pessoas querem chegar a um acordo, fazem um consenso. Mas a igreja não é uma comunidade de consensos, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo. E o que a congrega é esse Espírito, em torno das palavras, dos ensinamentos e da vida de Jesus. Então, a doutrina da igreja, ela não é consensual, ela é revelada, ela é divina, e por isso dizemos que temos fé e aderimos à igreja, à fé da igreja, não a nossa própria fé, porque se fôssemos apenas fazer a fé conforme o consenso humano, nós nunca chegaríamos a um acordo, nunca teríamos entre nós a verdadeira unidade, porque cada cabeça uma sentença. E no mundo de hoje, o maior desafio é construir um projeto comum, uma comum unidade. Esse é o maior desafio para a igreja no mundo de hoje, como é também um desafio para a família. O difícil de fazer família e construir família hoje é também esta comum unidade, criar estes vínculos que sejam mais fortes do que as intempéries do tempo, do momento presente. Portanto, se cremos no dom do Espírito Santo, o nosso coração tem que estar aberto para criar esta comunhão e para fazer esta unidade. Isto significa dizer, sermos capazes de renunciar à nossa própria opinião, sermos capazes de renunciar à nossa própria ideia, sermos capazes de purificar a nossa própria fé, para que não seja conforme eu goste, mas que seja como ela realmente foi revelada por Jesus Cristo e é agora recordada e atualizada pelo Espírito Santo. A igreja, portanto, é chamada a testemunhar aos homens o projeto do Pai. Para isso se servem os relatos bíblicos de hoje, se servem de imagens e símbolos, o vento e as chamas de fogo. Aqui é importante realçar que no texto que nós acabamos de ouvir, do Evangelho de Lucas, se diz claramente que os discípulos estavam fechados, com as portas trancadas por medo dos judeus. No entanto, Jesus se fez presente no meio deles e lhe desejou a paz, e depois soprou sobre eles o Espírito Santo. Realmente, também se diz aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, e aqui de forma expressa, esses dois símbolos, o fogo e o vento. Então apareceram línguas como de fogo, e também o barulho que veio do céu, como se fosse uma forte ventania. Não foi uma forte ventania, e não desceu do céu língua de fogo. Aqui se diz como se fosse, portanto é um símbolo. Como se fosse.
Não houve uma forte ventania no dia de Pentecostes, porque o Espírito Santo é uma brisa suave, nunca é uma ventania forte. A ventania nos dá medo, a ventania destrói, a ventania derruba árvores, casas. No entanto, o Espírito não é este vento forte, neste sentido, a força que destrói. Ao contrário, é como um vento suave, como a brisa, assim também como o fogo, como se fossem línguas de fogo, e portanto são um símbolo para dizer que sobre cada um dos apóstolos reunidos com Maria Santíssima foi dado o próprio amor de Deus, porque o Espírito Santo nada mais é do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como sabemos, mas essa terceira pessoa é amor, é o amor que brota do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, e que o Pai e o Filho derramam este amor por sobre toda a humanidade. O fogo transforma qualquer matéria, transforma os medrosos apóstolos em ardorosos anunciadores das maravilhas de Deus. Por isso que a imagem é como se fosse o fogo, que queima, que arde, que nos transforma, que nos purifica. O Espírito Santo agindo em nós, realmente pode nos transformar. O vento sinaliza o movimento que se opõe à passividade. Aquilo que é balançado pelo vento não está morto, está vivo. Há nele certo movimento. Assim também, como é que está a nossa vida de fé? Somos tocados pelo vento do Espírito ou muitas vezes sentimos-nos como mortos, desanimados, desesperançados? É preciso abrir, portanto, as portas sem nenhum medo, como dizia o beato João Paulo II. Abrir não, escancarai as portas do coração para Cristo, para o seu Espírito. Não tenhais medo. E o Papa Emérito Bento XVI dizia a jovens na jornada em Colônia, na Alemanha: não tenhais medo de Cristo. Ele nada tira, Ele tudo dá. Nada tira a nossa juventude, a nossa liberdade, ao nosso desejo de viver. Ao contrário, Ele nos dá tudo, porque nos dá o sentido da verdadeira vida, da verdadeira existência. O vento e o fogo, esses dois elementos, são combustível para a Igreja, que inicia a sua missão, e também para a nossa Igreja hoje, que quer fazer a nova evangelização. A nova evangelização, essa renovação e esse movimento devem estar presentes na Igreja ainda hoje, para pronunciar as maravilhas de Deus em todas as línguas e na linguagem do nosso tempo. Eis o desafio da Igreja hoje: professar a fé, a mesma fé de 2000 anos atrás, a fé que está fundamentada nos apóstolos, como transmiti-la numa linguagem atual, para atingirmos a juventude e as pessoas do mundo de hoje. Na segunda leitura, Paulo afirma que o Espírito Santo é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele, o Espírito, que concede os dons que enriquecem a comunidade e fortalecem a unidade de todos os membros. Devemos acolher os apelos do Espírito Santo para que Ele possa continuar fazendo ainda hoje as maravilhas que realizou no começo da Igreja. No Evangelho de João, os apóstolos recebem a efusão do Espírito Santo no anoitecer do dia da Páscoa, o primeiro dia da semana, portanto no domingo. Eles estão reunidos de portas fechadas por medo dos judeus, e Jesus ressuscitado aparece no meio deles, deseja a paz e envia em missão. Ele deseja a paz e envia em missão. Isso quer dizer, o verdadeiro discípula de Jesus, o verdadeiro cristão encontra a sua paz na evangelização do mundo, na evangelização das pessoas.
Por isso, o batismo é a nossa Páscoa. Por isso, a Crisma é o nosso Pentecostes. Na Bíblia, quando Deus escolhia uma pessoa para uma missão importante, ungia-o com óleo, com o Espírito, e enviava sobre esta pessoa o Espírito Santo. No Antigo Testamento, assim acontecia com os sacerdotes, com os profetas e os reis. Aconteceu isso no dia do batismo do Cristo, antes de iniciar a vida apostólica, e também em Maria Santíssima, quando aceitou ser a mãe do Salvador. Assim, todo cristão, quando inicia sua missão de cristão adulto, também recebe esta unção, também recebe este Espírito. Pelo batismo, que nos dá o Espírito Santo, entramos na família e nos tornamos membros da igreja. Pela Crisma, que nos dá o Espírito Santo, nos tornamos membros adultos, atuantes e responsáveis na igreja. A chama do Espírito Santo transformou totalmente os apóstolos. A igreja nasce e se renova sempre por obra do Espírito Santo. A igreja renasce sempre por obra do Espírito Santo, porque sopra sobre a igreja esse Espírito de Jesus. É o Espírito de perdão, o dom do perdão e da reconciliação. Portanto, meus irmãos e irmãs, nós também hoje somos convidados a sermos mensageiros desta renovação, através do perdão mútuo, através do perdão sincero, através da verdadeira reconciliação. E como ouvimos na palavra de Deus também, Deus nos dá diversos dons pelo Espírito Santo. E a cada um em particular, Ele também dá dons diferentes uns dos outros, mas com uma única finalidade: o bem comum. O bem comum. Na igreja, tudo que é feito e realizado, digamos assim, não tem um autor, porque o autor é o próprio Deus, é o Espírito Santo. O que nós fazemos é ser instrumento. O que nós deveríamos ser sempre é instrumento dócil nas mãos de Deus. Quando nos fechamos em nós mesmos, quando acreditamos nas nossas próprias forças, nas nossas próprias ideias, e não abrimos, como também dizia Bento XVI, não abrimos espaço para o nós da fé, o nós da igreja, porque nós somos uma comunidade que crê, não eu em particular, mas todos nós temos a mesma fé e convivemos na mesma igreja. Quando este nós é o que vem em primeiro lugar, todo o resto vem por acréscimo. Quando numa comunidade, todas as pastorais, movimentos, associações, todas as lideranças que estão à frente de pastoral, de movimento, de associação, quando percebem que o importante não é ele, mas é o nós da igreja, é para que o nós aconteça, as pessoas mais facilmente se abrem às mudanças e às transformações e se deixam conduzir pelo Espírito, se deixam conduzir pelo Espírito. Este é o mais importante. Peçamos, portanto, hoje essa graça e abramos o coração verdadeiramente para acolhê-la. A graça do Espírito, que há de nos conduzir, há de continuar realizando maravilhas em nós e há de realizar no mundo muitas outras maravilhas através de nós, que somos mensageiros do amor, mensageiros da paz, mensageiros da reconciliação. Amém. E agora de pé professemos a nossa fé, rezando juntos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro e Deus verdadeiro, gerado em um lugar, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por
ressuscitou Jesus e tornou a vida abundante pelo seu Espírito Santo que habita em nós. Senhor, por todas as pessoas que trabalham pelo bem e pela paz, que sejam fortalecidos pelos 7 dons de vosso Espírito, nós vos pedimos. Senhor, para que o dom da ciência seja utilizado a favor da vida e da natureza, nós vos pedimos. Senhor, para que o clarão da vossa luz ilumine a peregrina da vossa igreja, que ela esteja sempre na vossa vontade, na vossa verdade, nós vos pedimos. Vamos fechar os olhos e pensar: onde há desunião, não há o Espírito Santo. Quantos lugares na família, na relação com os filhos, entre os esposos, na comunidade, quanta divisão na igreja, entre os cristãos. Queremos pedir que o Espírito nos torne instrumentos de comunhão, pontes para criar a unidade, que Ele nos dê essa capacidade, nos dê os seus dons, nós nos pedimos. E por vosso amor, atendei-nos por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados para a apresentação das ofertas. A vida do Espírito sobre o pão e o vinho, para que se transforme no corpo e sangue de Jesus, visa a nossa transformação em seu corpo, mediante a comunhão sacramental. Lembrando que para a oferta da comunidade, a equipe de acolhida passará pelos bancos. Senhor,
Orai, irmãs e irmãos, para que essa nossa família reunida pelo Espírito, em nome de Jesus, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que o Espírito Santo nos faça compreender melhor o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade, segundo a promessa do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Ele. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, para levar à plenitude os mistérios pascais. Derramastes hoje o Espírito Santo prometido em favor de vossos filhos e filhas. Desde o nascimento da Igreja, é Ele quem dá a todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e une numa só fé a diversidade das raças e línguas. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e aclamamos vossa bondade cantando a uma só voz. Sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo de Pentecostes, em que o Espírito Santo, em línguas de fogo, manifestou-se aos apóstolos. Veneramos também a Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos por Cristo, Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás
enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória, para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de crer em teu palavra, mas dizeu a sua palavra e serei salvo. Na Eucaristia está a nossa fortaleza. Ela é o dom que Cristo fez de si. Torna as pessoas fortes, corajosas, para que enfrente as dificuldades da fé e da vida. Para a comunhão, 2 no corredor central, uma em cada corredor lateral, e o povo só aguardar que o ministro irá até vocês.